Bom, pessoal, então nessa próxima aula aqui nós vamos ver a parte da modularização de programas, tá? Então, qual é a situação que a gente usa a modularização de programas? Quando a gente tem que resolver problemas que são grandes e ou complexos, tá? Então, os problemas que a gente tratou até agora são problemas pequenos, mas à medida que você vai avançando no estudo da programação, você se depara com problemas grandes que você precisa fazer o quê? Dividir, tá? Dividir esse problema grande ou complexo em problemas que são menores e mais simples. Então você pega um problema grande, divide em problemas menores, resolve os problemas menores e a solução desses problemas mais simples é implementada utilizando os chamados subprogramas. Então o que vem a ser um subprograma? É aquela parte do programa que você dividiu, né? Aquela parte menor do seu problema grande ou complexo. E aí a solução geral do seu problema ela é implementada por meio da composição dos subprogramas. Então, os subprogramas eles podem ser vistos como blocos de construção com os quais montamos um programa. Então, você tem um problema grande, você divide em problemas menores, cada problema menor você trata com um subprograma, e cada subprograma dele é como se fosse o bloco de construção. E você junta tudo e aí você tem o seu programa como um todo. E essa técnica de construção de programas é chamada de modularização. Então, um subprograma ele é um bloco de programa, tá? Então, como o nome está dizendo, subprograma é como se fosse um programa pequenininho, tá? Um programa dentro de outro programa. Então, ele é um bloco de programa que é constituído por um conjunto de declarações, são as variáveis, um conjunto de comandos, e ele tem um nome para identificar o subprograma. Por exemplo, esse subprograma aqui, ó, que eu chamei de adição. Então, esse trechinho de código aqui é um subprograma que faz uma adição de dois números, ó. Se vocês observarem, tudo isso aqui a gente já viu, ó. Você entra com dois números, soma, guarda numa outra variável e imprime. Só essa parte que a gente não viu ainda, já vou explicar esses detalhes aqui da definição e da chamada ao subprograma. Estou executando aqui para vocês verem, ó. Não dei mensagem, então ficou aqui, ó, 5, 3, aí imprime 8, tá certo? Então, primeiro detalhe aqui do que eu acabei de mostrar para vocês, a sintaxe, né, da definição de um subprograma que a gente chama de função, tá? Então, esse subprograma a gente está chamando de função. A sintaxe dele em Python é a seguinte, é a palavra-chave def, tá? Aí você coloca o nome da função, abre parênteses e coloca uma lista de parâmetros, que já eu vou explicar para vocês o que significa. Fecha parênteses, 2 pontos. Aí de novo a mesma sintaxe lá do Python, tudo que está indentado pertence aqui à minha função, tá certo? E essa lista de parâmetros pode ser vazia, como no caso do exemplo anterior, né? Não tinha nenhum parâmetro, mas é obrigatório você abrir e fechar o parênteses, tá? Faz parte da sintaxe. Então, exemplo, fazer uma função para calcular a soma de dois números reais, tá? Então, olha como é que eu defino aqui. Eu defino a minha função e dou o nome para ela, soma. Aí eu coloco aqui os parâmetros, que são os números que eu vou somar. Aí eu crio uma variável, somo e retorno o valor que foi somado. Já vou explicar isso aqui também. Então, nesse caso aqui, pessoal, se eu executar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque aqui eu só fiz definir a minha função. Eu não chamei a função, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Como eu falei, agora é exemplo da chamada à função, tá? Então, ó, eu defini a minha função aqui, tá? Eu executei aqui a célula, não aconteceu nada. A função está definida. Agora que eu vou chamar a função, como que eu chamo a função? Então, observem aqui esse trechinho de código. Eu pedi para o usuário digitar um número real x, digitar um número real y. Aí a chamada a uma função, turma, se dá da seguinte maneira. Você escreve o nome da função e os parâmetros que você vai passar para a função, tá? Então eu fiz aqui, ó, z recebe soma xy. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Vou digitar o x, 2.7 e o y, 8.4. E a soma, não
não imprimiu aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Tá faltando algum parênteses aqui, pessoal. Deve ser alguma coisa desse tipo. Eu vou só colocar assim, vírgula Z, então. 2.7, 8.4. Aí sim. Dá 11.10. Aí tem uns problemas de arredondamento, né? Que eu já expliquei para vocês, do float, né? Mas ele fez direitinho. Tinha alguma coisa no formato lá que estava errado. Depois eu vejo o que era, tá? O importante aqui é o que está sendo feito. O que está sendo feito? Eu digitei um número x, digitei um número y. Aí eu chamei a função soma passando como parâmetros o número x e o número y. Então como que funciona essa chamada à função? Quando o programa chega na linha de código que ele encontra o nome de uma função, ele vai executar a função que eu defini, tá certo? E aí quando ele encontrou aqui, ó, soma, o que ele faz? Ele para o fluxo e vem para cá, ó. Cadê? Vem para cá. E aí ele vai executar o que está aqui dentro. Ah, mas lá eu digitei x e y, que é A e B. Eu fiz de propósito, por quê? Porque quando você chama uma função, turma, ele faz uma coisa que é casamento dos parâmetros. Então, na ordem que eu coloquei aqui, ó, ele vai atribuir o primeiro parâmetro dessa função aqui, dessa chamada à função, ao primeiro parâmetro lá na definição. E o segundo parâmetro aqui no segundo parâmetro lá na definição. Então, quando eu chamo a função soma xy, ele joga o x no A e o y no B. Aí aqui ele vai pegar o valor do x, vai jogar no A, o valor do y jogar no B, vai fazer a soma e vai retornar. O que esse retorno faz? Esse retorno, como o nome está dizendo, retorna o valor para quem chamou a função. Onde foi que eu chamei a função aqui? Ó? Eu chamei a função aqui e atribuí esse resultado a quem? A variável z. Então, o retorno da função soma vai ser guardado na variável z. Então, é assim que funciona o mecanismo de uma chamada a uma função. Tá certo? Então, aqui, ó, explicando com mais detalhes o que eu acabei de mostrar para vocês. Definição da função. Então, a definição de uma função associa um nome a um bloco de declarações e comandos. Então, quando eu fiz lá def soma, eu defini que toda vez que o meu programa encontrar a palavra soma, ele vai executar as declarações e os comandos que estão dentro lá da minha função soma. Então, os comandos que compõem o bloco da função, que estão dentro da função, tá? Tem a missão de calcular um valor que deve ser informado pela função, que é por meio do comando return. Então, toda função ela tem que calcular algo e retornar. Na verdade, nem sempre tem que retornar, mas na maioria das vezes, sim. Então, a função, a missão da função é essa, calcular alguma coisa e retornar o valor calculado. Tá certo? E o que a chamada, a execução da função faz? Então, como eu falei, ó, quando o programa encontra o nome da função, uma referência ao nome da função dentro de um programa, provoca a execução do bloco de comandos da função. E ao término da execução da função, a execução do programa continua a partir do ponto de onde a função foi chamada. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, ó, quando ele chega aqui que encontra soma, ele para aqui, lembra dos nossos fluxos, né? Que a gente viu lá o fluxo, a estrutura sequencial, a condicional, a de repetição. Então, quando você tem a chamada a uma função, você tem uma mudança no fluxo também. Então, você está lá na sua sequência de comandos e encontrou a chamada à função. Então, o que o programa faz? Dali, ele desvia, vai lá para a minha definição da função, executa tudo que está aqui e volta exatamente do ponto onde ele parou. Qual foi o ponto que ele parou? Nessa linha aqui. Aí depois ele vai executar a próxima linha. Tá certo? E aí o resultado da função deve ser retornado por meio do comando return, tá? Então, o comando return é utilizado pela função para informar o valor calculado. E para onde que pode ir esse valor calculado, né?
Então, o valor retornado pela função ele deve ser capturado pelo programa. Quais são as 3 maneiras possíveis de esse valor ser capturado? Ele pode ser armazenado em uma variável, que foi o que a gente fez no exemplo anterior. A gente guardou na variável z, né? Ou você pode simplesmente exibir diretamente, você chama a função dentro de um print, e ele vai lá, executa a função e mostra o resultado. Ou ainda você pode simplesmente colocar a chamada a uma função dentro de uma expressão aritmética, que aí ele vai lá, chama a função, executa, pega o valor retornado e joga lá na expressão onde você está usando. Tá? Então essas são as 3 maneiras de você capturar o valor retornado pela função. Se você não fizer nenhuma dessas 3 coisas, só simplesmente colocar o nome da função, ela vai executar, mas o valor retornado não vai acontecer nada. Tá certo? E aí a observação aqui, turma, que eu falei que nem sempre a função retorna um valor. E aí quando a função não retorna nenhum valor, a gente chama ela de procedimento. Então, às vezes, em um programa, por exemplo, tem um conjunto de instruções que você executa repetidas vezes, dependendo do fluxo do seu programa, você cria um procedimento, que é uma função que não retorna nada. Ela simplesmente executa alguns passos que você precisa para executar no seu programa. Mas depois a gente vai ver exemplos melhores disso aí, tá? Então, ó, outro exemplo de chamada à função. Naquele exemplo anterior, a gente guardava o resultado da função na variável z. Aqui, ó, eu já coloco direto no print, ó, tá vendo? Aqui, ó, em vez de fazer z recebe soma xy e mandar imprimir, não. Eu posso chamar a função direto no print, porque aí quando ele chegar aqui, ele vai lá, vai calcular o soma xy e o resultado ele vai pegar e vai guardar e vai mostrar aqui, né? Porque o retorno vai vir parar aqui, nesse lugar aqui, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. 1.2, 3.6. Aí dá 4.8, tá certo? E o último caso, né, que é quando você usa numa expressão, como eu falei. Você pode usar a chamada a uma função, o resultado dela dentro de uma outra expressão aritmética. Então, observem aqui. Aqui eu fiz tudo na mesma célula. Ó, eu defini uma função para calcular o fatorial. Lembra da aula anterior que a gente fez lá um fatorial? Só que a gente fez lá o nosso programa era o fatorial. Aqui eu defini a função. Ó, mas do mesmo jeito que eu fiz lá. Ó, defino a função fat, né, do número n. Aí eu faço f igual a 1 para i de n até 0. Decrementando, eu faço f, recebe f vezes i e retorno f. Aí eu observe o restante do meu programa. Aqui a definição da minha função e agora o que o meu programa faz? Eu leio 2 números inteiros, né? Testo se os 2 números são maiores que 0, porque não existe fatorial de número negativo. E aí eu faço que o num3 ele vai receber o fatorial do número 1 mais o fatorial do número 2. Tinha um espaço aqui que não tem, né? Então, turma, observe o que vai acontecer aqui. Na hora que eu fizer essa primeira chamada, o programa vai parar. Na hora que ele encontrar a primeira chamada, o programa vai parar. Vai vir aqui e vai calcular o fatorial do primeiro número. Mas, aí encontrou o fatorial de novo. Ele volta aqui, calcula o fatorial do segundo número. E aí, quando ele retornar, ele vai jogar o resultado aqui nesse espaço, digamos assim, da expressão. Na segunda chamada, ele guarda nesse espaço aqui. Faz a soma e guarda no terceiro número, que é o num3. Tá certo? Então, vamos executar aqui, ó. Primeiro número, eu colocar 3, eu sei que o fatorial de 3 é 6. E o outro 4, o fatorial de 4 é 24. Né? Aí a soma dá 30. Tá certo? Quando a gente trabalha com funções, com subprogramas, um conceito importantíssimo que a gente precisa utilizar é o de escopo de variáveis. Tá? Então, o que é o escopo de uma variável? O escopo de uma variável é a parte do código do programa onde a variável é visível e, portanto, pode ser utilizada. E com relação ao escopo, as variáveis podem ser globais ou locais. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, alguns exemplos, vou explicar melhor para a gente entender esse conceito de escopo. Tá? Então, em primeiro lugar, o que são as variáveis globais e o que são as variáveis locais? As variáveis globais são aquelas variáveis que são declaradas fora dos procedimentos e das funções. E aí, quando você declara uma variável, quando você
cria uma variável fora de um procedimento de uma função, ela fica visível em todo o seu programa, tá? Então elas são visíveis e podem ser utilizadas em toda a extensão do programa. Já quando você cria uma variável dentro de uma função, essa variável é chamada de local. E ela só é visível, ela só pode ser utilizada dentro do subprograma onde você criou essa variável. Tá? Então, como a gente não estava usando subprograma, todas as variáveis que a gente estava usando até o momento eram globais. Inclusive, alguém até me perguntou na última aula ao vivo, né? Sobre uma variável que eu criei numa outra célula, né? Para o Jupyter, as células é só para você organizar o seu código. Mas para ele, tudo ali é um programa só. Então, mesmo quando você cria uma variável numa outra célula de um programa, ela fica visível nas demais células. Agora, quando você usa uma função e cria uma variável dentro de uma função, aí não. Essa variável só pode ser usada dentro da função onde foi criada. Então, está aqui um exemplo, ó, bem bagunçado para a gente entender esses conceitos. Aqui eu criei duas variáveis. Ó. Num recebe 10 e W recebe 50. Aí aqui eu crio uma função, ó, soma 5, onde o parâmetro eu chamei de W. Tá? Aí aqui eu fiz de propósito. Eu usei o mesmo W, mas quando você cria uma variável local com o mesmo nome de uma variável global, a gente oculta a variável global, é o que a gente chama de buraco no escopo. Então, quando eu criei esse W aqui, dentro da função, eu deixei de ver o W que estava fora. Tá certo? E aí, ó, eu mando imprimir aqui, ó, num dentro da função. Então, como o num foi criado fora, eu enxergo o num. Agora, esse W que eu vou ver aqui dentro é o W de dentro da função, que só vai existir quando eu chamar a função, porque aqui é só a definição da função, tá? E aqui eu retorno W mais 5. Aí aqui eu vou imprimir o resultado da função, ó, quando eu passo 18 como parâmetro. E aqui eu vou imprimir o W, que agora, como eu estou fora da função, vocês vão ver que o W que ele vai imprimir vai ser esse daqui. Ó. Então, vamos executar aqui para ver se fica mais claro. Então, observem aqui. Ó. Então, num dentro da função, 10. Então, esse num que está aqui dentro da função é esse num que está aqui. Por quê? Porque eu não declarei num dentro dessa função. Eu não criei nenhum num aqui dentro. Então, o num que aparece aqui é o num que está aqui. Certo? Aí, agora, observem. W dentro da função. Então, como eu criei um W dentro da função aqui, o W que ele vai mostrar é o de dentro da função. Quem é o W de dentro da função? É o W que eu passei como parâmetro quando eu chamei a função, no caso aqui o 18. Então, ele vai imprimir 18, tá certo? Aí ele vai retornar W mais 5. Aí agora ele volta para cá, né? Ele vai imprimir o meu soma 5, 18, que é 23, ó, o resultado da função 23. E aqui eu mando imprimir o W fora da função. Então, quando termina a execução da função, esse W de dentro da função deixa de existir. Então, o único W que vai existir agora é o de fora da função, que é o 50, por isso que ele imprime 50 aqui. Tá certo? Então, em princípio, esses conceitos são meio confusos mesmo. Tá? Esse exemplo é bem confuso, na verdade, que é para ilustrar bem essa questão do escopo. Qual é a recomendação que eu costumo fazer? É a gente usar sempre variáveis locais, tá? Então a gente vai começar a trabalhar com funções agora, então sempre que você trabalhar com funções, a recomendação é todas as variáveis que você usar, você cria dentro da função, evitar variáveis que foram criadas fora, porque senão causa essa confusão que vocês estão vendo aqui, tá certo? Como que funciona a questão dos parâmetros nas funções? Então vocês viram aqui que eu costumo usar parâmetros com nomes diferentes exatamente para ilustrar que o que acontece é esse casamento. Quando você cria uma função, o parâmetro é uma coisa genérica, tá? Tipo uma função matemática, quando você faz f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 6, né? Aí se vocês lembrarem lá de função em matemática, você tem uma coisa chamada lá de domínio e contradomínio, não é isso? Então, o que é o domínio aqui dessa função? Eu posso dizer que o domínio são os números reais, tá? Então, esse x pode assumir qualquer número real. Então, para cada número real que o x assume, o f de x vai ter um valor
no chamado conjunto imagem. Então, se o x é 2, o f de x é 14. Se o x é 3, o f de x é 21. Então, o x é o parâmetro dessa minha função matemática. Na função computacional, na função em programação, o conceito é semelhante. Você cria uma função com um parâmetro que vai ser uma coisa genérica. Que toda vez que você precisar chamar essa função, você vai passar o parâmetro que você vai calcular o valor daquela função para aquele parâmetro correspondente. Tá certo? Por exemplo, seno de x, que a gente viu lá naquela biblioteca Math, né? Você tem lá uma função seno de x, então dependendo do valor do ângulo que você passa, vai ter um valor diferente para o seno, tá bom? Então, tá aqui um exemplo, uma função genérica, calcular a média. Como que eu calculo uma média? Eu somo os valores, né? Média de notas. Somo os valores de todas as notas dos estudantes da turma, divido pelo número de estudantes. Então eu crio aqui parâmetros genéricos. Média é quem? A soma sobre o número, o conte, que é o contador de estudantes. E aí eu retorno a média, tá? Aí como é que eu estou só definindo? Estou só definindo, então não tem execução de nada, tá certo? E esses parâmetros, eles podem ser passados de duas formas diferentes para as funções. Eles podem ser passados por valor ou por referência. Para entender esses mecanismos de passagem de parâmetros, primeiro a gente precisa diferenciar o que são os parâmetros formais e o que são os parâmetros reais, tá? Então, os parâmetros formais são aqueles parâmetros que são criados no momento da definição da função, ou seja, no cabeçalho do subprograma. E os parâmetros reais são aquelas variáveis que são passadas no instante em que a função é chamada, no momento da chamada ao subprograma. O tipo mais comum de passagem de parâmetros, e que é o que a gente vai ver no momento, eu vou dar só um exemplo de passagem por referência depois, só para vocês saberem como é, e depois que a gente vai entrar em detalhes. Mas, por enquanto, o tipo de passagem de parâmetro mais comum é a passagem de parâmetro por valor. Como que funciona essa passagem de parâmetro por valor? Quando você chama o subprograma, como é que é? No momento da chamada ao subprograma, o seu compilador, interpretador, dependendo do que você está usando, ele copia o valor do parâmetro real para o parâmetro formal correspondente, tá certo? Então, o parâmetro formal recebe uma cópia do parâmetro real correspondente. Então, como é uma cópia que é criada, as alterações que são feitas nos parâmetros formais não refletem os parâmetros reais correspondentes. E aí, esse mecanismo de passagem de parâmetros, ele se caracteriza por ser um mecanismo de entrada de dados para o subprograma. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Então, nesse exemplo, ó, eu criei uma função aqui, ó, soma-dobro. O que essa função faz? Essa função ela tem dois parâmetros, A e B. Tá certo? Então, ela recebe dois parâmetros, ela faz A recebe duas vezes A. B recebe duas vezes B. Aí soma, recebe A mais B, return, soma. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dobrando o valor do primeiro parâmetro e guardando na mesma variável A. Estou dobrando o valor do segundo parâmetro e guardando na mesma variável B. Somo e retorno. Então essa é a definição da minha função. Aí agora aqui começa o meu programa, entre aspas, onde eu vou usar a função. Então eu faço um x, receber um inteiro, não coloquei nenhuma mensagem aqui, só para ir mais rápido, digamos assim. O y também recebe um inteiro e eu chamo a função soma-dobro para o x e para o y. Tá? Aí guardo na variável z e mando imprimir. Ó, soma dos números x e y é z. Então observe o que vai acontecer aqui. Eu vou digitar aqui o primeiro valor 5 e o segundo 3. Aí o que vai acontecer? Ó? A soma dos números 5 e 3 é 16. Né? Do dobro dos números, que é 10 mais 6, 16. Aí observem que eu mandei imprimir aqui o x e o y.
Então, dentro da função, o A recebeu 2A e o B recebeu 2B. Mas aqui eu mexi só com A e B, que são os parâmetros formais. O X e o Y não aconteceu nada, tanto que na hora de imprimir, ó, continuou 5 e continuou 3. Tá? Então isso aqui funciona mais ou menos da seguinte maneira. Ó. Quando eu fiz lá, o X recebe o input 5, ele foi lá na memória, criou uma variável, né, X, e guardou o valor 5. Mesma coisa para o Y, ele foi lá na memória, criou a variável Y e guardou o valor 3. Aí eu fiz Z recebe soma dobro XY. Então, eu chamei a função soma dobro. Quando eu chamo a função soma dobro, o que ele faz? Ele vai lá na definição e cria uma variável A. Tá certo? E copia o valor, que eu não chamei, o primeiro parâmetro aqui não é o X. Vamos voltar aqui na função. O primeiro parâmetro formal é o A e o segundo parâmetro formal é o B. O primeiro parâmetro formal real é o X e o segundo parâmetro formal é o Y. Então, quando eu chamo a função, a primeira coisa que o compilador e o interpretador faz é copiar o primeiro valor daqui para a primeira variável daqui e o segundo valor daqui para a segunda variável daqui. Por isso que o mecanismo se chama passagem por valor, porque ele copia o valor. Então, eu copiei o 5 para o A e o 3 para o B. Aí, quando eu fiz A recebe 2 vezes A, eu peguei o valor do A, multipliquei por 2 e gravei na própria variável A. Então, o A passou a ser 10. E a mesma coisa vale para o B. Ele pegou B recebe 2 vezes B. Então, B passou a ser 6. Aí, soma recebe A mais B. E aí, eu retorno soma. Né? Então, soma recebe 16 e eu retorno soma. Quando eu retorno soma, para onde é que vai o valor da soma? Para a variável Z, porque Z recebe o resultado da função. Então, quando eu faço isso aqui na memória, turma, o que vai acontecer? Deixa eu fazer um esbocinho da memória aqui, tá? Só mudar aqui. Então, por exemplo, está aqui minha memória, né? Lembra que a memória é aqui, né? Tá muito feio nessas linhas. Deixa eu ver, acho que tem uma opção de eu digitar uma reta. Pronto, aqui agora vai dar certo, eu acho. Então, aqui, ó. Meio torta, mas vai dar para mostrar o que eu quero. Aí aqui está minha memória, né? Começou aqui, aí tem minhas células, né? Aqui são minhas células de memória, tá certo? Aí eu criei a variável x, tá? Deixa eu voltar aqui para... Criei a variável x, tá bom? Então, quando eu criei a variável x, ele criou aqui, né? Atribuí um rótulo a essa variável, coloquei o valor 5 aqui. Criei a variável y, aí ele vou atribuir um rótulo e coloquei aqui 3. Aí criei a variável z. Só que aí quando eu crio a variável z, eu chamo a função soma dobro. Então ela não tem nada ainda aqui. Aí quando eu chamo a função soma dobro, ele vê quem são os parâmetros a e b. Então ele cria aqui a variável a, cria a variável b. E aí ele copia o valor do x para o a, então para cá vai vir o 5, e do y para o b. Aí vai vir o 3. Aí eu criei a variável soma, né? Variável soma. Ah, mas antes de eu criar a variável soma, ele fez A recebe 2A. Aí lembra que na minha memória só cabe um valor, né? Então quando eu fiz A recebe 2A, deixou de ser 5 e passou a ser 10. E quando eu fiz B recebe 2B, B deixou de ser 3 e passou a ser 6. Aí ele cria a variável soma, que vai receber a soma, né? 10 mais 6, 16. E aí, quando ele retorna soma, ele guarda isso na variável z. E aí, turma, depois que a minha função executou, todas essas variáveis aqui deixam de existir, tá? Tudo isso aqui deixa de existir. A memória realoca, né? A memória, esse espaço de memória é realocado.
Então não existe mais A, não existe mais B e não existe mais soma. Só existe X, Y e Z. Então por isso que eu imprimi 5, 3 e 16. Tudo bem, pessoal? Então para ilustrar isso que a variável, que o A, o B e o soma deixa de existir, ó, eu vou voltar aqui no programa e vou fazer o seguinte, ó. Cadê? Voltou. Aí eu vou imprimir aqui, ó. Vou mandar imprimir A, tá? Olha o que vai acontecer. Tá aqui, 5, 3. Na hora que eu vou imprimir A, ó, A não está definido. Tá? A não está definido, porque A está definido dentro da função. Então, só existe A dentro da função. Fora da função não existe A. Tá certo? Então, mesma coisa se eu colocar o B ou o soma. Essas variáveis só existem dentro da função. Tá certo? Então, esses conceitos são meio complicados mesmo. Não se assustem, tá? À medida que vocês forem programando, forem escrevendo suas funções, vocês vão se acostumar melhor com esses conceitos, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Aqui é um exemplo em que eu queria trocar dois números, tá? Como é que eu troco dois números? Eu faço o seguinte, eu quero trocar os números A e B. Para trocar os números A e B, eu não posso fazer A recebe B e B recebe A. Porque se eu fizer A recebe B, o valor do A vai mudar para o valor do B. E na hora que eu fizer B recebe A, o valor do A agora é o do B. Então eu não vou mudar o B. Tá certo? Se eu fizesse isso aqui, ó, vou de novo aqui desenhar, tá? Para ilustrar melhor. De novo, vou colocar aqui a minha memória. Eu vou colocar logo um retângulo, né? Porque aquela minha memória ficou muito feia. Não, mas deixa eu colocar mais para baixo. Aí aqui, pessoal, vamos colocar as linhas aqui, tá? Vou colocar minhas variáveis. Tá bom, não vai precisar de tanta variável não. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, eu crio minha variável A e a minha variável B. Vamos supor que eu coloquei A igual a 2 e B igual a 8, tá? Se eu fizer simplesmente isso aqui, ó, A recebe B e depois B recebe A, quando eu fizesse A recebe B, isso aqui ia deixar de ser 2 e ia ser 8. Quando eu fizesse B recebe A, o A igual agora é 8, então B ia continuar sendo 8. Então, para fazer a troca, eu preciso criar uma variável temporária, que eu chamo aqui de temp. Certo? Aí, o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver como apagar aqui mesmo. Esse aqui é uma borracha. Ah, mas ele apaga só um. Deixa eu voltar aqui, vou apagar tudo mesmo, fica mais fácil. Então vamos lá. Agora eu criei a variável temp, tá certo? Porque o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é temp recebe A, tá vendo? Temp recebe A aqui, então temp vai receber 2. Aí quando eu fizer A recebe B, aí beleza, aqui vai ser 8 agora. Só que em vez de fazer B recebe A, eu faço B recebe temp, que estava guardando o valor do A. Então aqui ele passa a ser 2. Aí eu consegui trocar os valores. Tá certo? Então vamos executar aqui para vocês verem. Ó. Então aqui está 5 e 10. Não devia ter usado 5 e 10. Então observem aqui que eu passei, ó. X recebe 5, Y recebe 10. Aí eu chamei troca XY. Aí eu troquei aqui o A com o B e mandei imprimir. O A é 10 e o B é 5. Trocou, né? Porque era 5, 10, agora 10, 5.
Só que agora, quando eu mando imprimir o x e y, continua 5 e 10. Aquilo que eu falei anteriormente. Ele trocou A e B, tá? Com x e y ele não mexeu. Continuou x e y. Então, essa função não serve para trocar dois números. Por quê? Porque ela troca só localmente. Ela não troca os números que eu queria, os originais. Tá? De novo aqui, vamos voltar aqui para a memória para mostrar para vocês. Vamos lá. De novo aqui a memória para mostrar para vocês. Ó. Vou colocar aqui. Então, quantas variáveis eu vou precisar? 1, 2, 3, 4, vai ser x, y, a, b e temp, tá certo? Aí, ó, quando eu faço aqui, ó, x recebe 5, ó, porque lembre-se que o primeiro comando que vai ser executado é esse aqui, porque aqui é só a definição da função. Então, x recebe 5, ele criou o x, colocou 5 aqui. Y recebe 10, ele criou o y e colocou 10 aqui. Aí chamou troca xy. Quando ele chamou troca xy, ele veio para cá, aí tem dois parâmetros, A e B. Aí ele cria o A, cria o B e copia, né? O x vai para o A, então vem 5. E o valor do y, na verdade o x não, o valor do x vai para o A e o valor do y vai para o B. Então aqui vai ser 10. E aí ele cria a variável temp dentro do programa, certo? E coloca o valor do A nela. Então qual é o valor do A? 5. Aí depois o A recebe B, então o A vai ser 10 e depois o B recebe o temp, vai ser 5. Aí eu vou imprimir o A, vai imprimir 10, ó, imprimiu 10, imprimiu o B, imprimiu 5. Tá certo? Aí terminou a execução da função aqui. Quando eu voltar para cá, o x, eu mexi no x? Não. Então, quando eu mando imprimir o x, é 5. E o y, eu mexi no y? Não. Então, quando eu mando imprimir o y, ele é 10. Tá certo? Então, para trocar dois números, você não consegue porque a passagem de parâmetros é por valor. Então, ele troca as cópias. Os valores originais permanecem. Como que eu faço? Deixa eu voltar aqui. Como que eu faço então para trocar dois números? Em Python é uma coisa bem simples, tá? Trocar dois números. É confuso de entender e simples de fazer. Olha só. É só fazer isso aqui, ó. YX recebe XY. Ó que doido. Então ele ainda está com os valores. Lembra que o x e o y são variáveis globais? Ó, são variáveis globais. Então ele ainda enxerga o x e o y aqui nessa outra célula, tá? Então, ó. Agora trocou, tá vendo? O x é 10 e o y é 5. Eu não sei como é que ele faz isso, não. Sinceramente, como é que ele... Mas internamente ele deve criar a variável temporária do jeito que a gente fez. Tá bom? E aí, turma, existe um outro mecanismo de passagem de parâmetros, que é a passagem de parâmetro por referência. Tá? Na passagem de parâmetro por referência, ao invés de se criar uma cópia da variável passada como parâmetro, passa-se o endereço da variável para a função. Tá? Então você não copia, não cria uma nova variável e joga o valor lá. Você fala para a função, ó, mexa nessa variável desse endereço bem aqui de memória. Não precisa saber o endereço, tá? Mas só para você saber como funciona. E aí desse modo as alterações feitas nos parâmetros formais, elas se refletem nos parâmetros reais correspondentes. Então em Python isso acontece quando a gente trabalha com objetos, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante, e com arrays, que são conjuntos de dados, que também a gente vai ver mais adiante. Tá? Então eu vou só mostrar o exemplo aqui para vocês verem como é, mas vocês não se preocupem com isso agora não. Tá? Por enquanto. Então em Python existe uma estrutura chamada lista, tá? Que a gente vai ver aqui na próxima aula. Então eu posso criar um conjunto de valores. Então eu posso criar uma lista aqui, eu colocar entre colchetes 1, 2, 3, 4, 5. Tá?
E aí, aqui eu estou mandando imprimir a minha lista, aí eu chamei a função dobra L1. O que a função dobra L1 faz? Então eu passei L1 como parâmetro para a minha função dobra. Olha o que a função dobra faz. Ela percorre todos os valores da lista e faz cada valor da lista, também não se preocupe com isso agora, estou explicando o significado, depois a gente vai ver em detalhes toda essa sintaxe aqui, tá? Mas o que ela está fazendo é fazendo, para cada elemento i da lista, o elemento i da lista recebe 2 vezes ele mesmo. Então eu estou alterando o valor do elemento da lista. Então quando eu executar aqui, ó, observem que eu imprimi a lista antes de chamar a função, imprimi a mesma L1 depois. Está vendo que ele dobrou? Então, no caso de listas, tá, turma? A gente vai ver mais adiante, quando estiver trabalhando com listas, essa passagem é por referência. Então, você tem que tomar cuidado, porque quando você altera um valor de uma lista dentro de uma função, isso é refletido no valor da variável que foi passada como parâmetro. Tá certo, turma? Então, com isso, a gente conclui a parte de modularização de programas, tá? E aí, a partir desse momento, vocês já são capazes de fazer, né? Já tem conhecimento, né? Já viram o assunto correspondente a todas as questões da primeira lista de exercícios. Então, vocês respondam as listas de exercícios, tá certo? E quaisquer dúvidas, é só entrar em contato. E aí teremos nossa aula de exercício também para tirar as dúvidas, tá bom?